Márcia. Ei, Rejane, beleza? Ó, Yane, beleza? Tá me ouvindo bem? Jéssica, Marlene. Porque eu vi o Giane, tava Regiane, eu li rápido. Vocês me ouvem bem? Oi, câmbio. Enquanto só entram as pessoas mais conhecidas, eu posso fazer umas piadinhas, umas gracinhas aí, porque o áudio tá ok? Tá bom? Ô Yane, tá ok, né? Ah, porque você tá aqui perto, né, Yane? Então fica mais fácil de ouvir. Você tá na rua umas 3 quarteirões pra baixo. Piadinha, agora pode. E aí, Márcia, tá me ouvindo bem, Márcia? Saudações. Sejam todos bem-vindos, viu? Uma alegria muito grande estar aqui com vocês. As minhas primas aí, minhas primas adquiridas, Gabriela, a professora do... Eu esqueci seu nome, eu sei que você é da CEBEM, tá ouvindo bem, né? Professor de Fundamental. Qual é o seu nome mesmo? Helena, seja bem-vinda. Boa noite. E aí, Gabriela, tá lá em Capitólio? Um abraço para todo mundo de Capitólio. A Bárbara entrou aí, tá bem? Não, Ah, tá. A Nandinha falou uma coisa, eu entendi outra. Desculpa. Como vocês são todos da família, a gente pode descontrair só um pouquinho aqui, enquanto o pessoal vai entrando. Mas eu, mais uma vez... Ah, Simone, da CEBEM. Seja bem-vinda, viu, Simone? A Luísa é um grande parceiro nosso aí, você também. As palestras aí sempre contribuem com o nosso trabalho. Pessoal, enquanto as demais pessoas vão entrando, eu vou passar algumas informações para vocês acerca de algumas decisões que a Casa Paulo Estevam tomou diante desse momento aí da pandemia. Nós não estamos realizando atividade presencial em função dessa pandemia. Então, ainda vamos ficar por um bom tempo nessas atividades, via lives, estudos agora interativos nas quartas-feiras, através do Zoom. Quem quiser participar, pode mandar uma mensagem para a gente, nós adicionamos no grupo de WhatsApp, um grupo de WhatsApp que só a gente comunica, não fica aquele grupo de muitas mensagens, não. E mandamos o link para as pessoas participarem. Geraldine, Inês aí, saudações, viu? Então, nós não estamos reunindo presencialmente, vamos aguardar pelo bom senso, pela ciência, porque o momento do contágio aqui na cidade de Sete Lagoas, como também em Minas Gerais, a curva está só na ascendente, está crescendo muito, então é arriscado qualquer reunião presencial. Então a nossa decisão é aguardar, porque nós não queremos expor ninguém ao risco e nem queremos nos expor também, né? Então, por prudência e bom senso, nós vamos aguardar a estabilizar, reduzir esse número de contágio, e aí a gente vai decidir como será a retomada. Mas enquanto não tem um tratamento eficaz, não tem algo mais seguro, a gente vai fazendo via lives, Zoom e etc, tá? Isso. Eu não consegui ler seu nome, B.A. Lopes, é Bárbara? Mandar no grupo, você quer participar, né? Nós vamos mandar sim, viu? Cris, de BH, seja bem-vinda, viu, Cris? Da nossa família espiritual aí. Nós estamos aguardando, gente, só inteirar 100 pessoas participando, e na hora que inteirar 100 a gente começa. A Bárbara, isso. Se não inteirar 100 pessoas, a gente não começa, aí não tem. Brincadeira, viu, gente? Nada disso, não. Eu sempre descontraio um pouco. Mas aí eu vou, como já deu o nosso horário, eu vou fazer um convite para vocês agora, para a gente elevar o pensamento a Jesus, para a gente buscar a inspiração necessária, para a gente ter harmonia, ter intuição, e para que eu possa ser um instrumento adequado a fim de levar essas reflexões que estão no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Novo Testamento, para a gente poder pensar em algumas questões, se possível debater também,
O Léo entrou aí, né, Léo? Seja bem-vindo. A Maíra também, Léo de Belo Horizonte. Saudações, viu, Léo? Melhoras aí pra você. Recuperando aí das energias de trabalho, né, Léo? Nada demais, não. Meu irmão aí também, abraço aí, Maurício. Então, vamos fazer a nossa prece, tá, gente? Bem breve. Eu vou chamar a Nandinha aqui pra fazer a prece. Não, então tá, ela não vai fazer a prece, não. Então, eu sei. É que ela não penteou o cabelo. Então, nós vamos fazer a prece, tá, gente? Imaginando Jesus em nosso meio, buscando os amigos espirituais, a Deus. Rogamos, nosso Mestre, que nos intua, nos inspire, a fim de que possamos compreender as Tuas palavras, os ensinamentos da doutrina espírita, para que essas luzes, Senhor, venham tocar os nossos corações e as nossas mentes. Mas pedimos também, Jesus, que abençoe os nossos lares, todos os nossos familiares, e pedimos, Jesus, em especial para o Brasil e para o mundo, nessa prova tão difícil que atravessamos. Pedimos também, Jesus, por todos os profissionais da saúde, por todas aquelas pessoas que estão diretamente envolvidas nas pesquisas, nos estudos e tratamentos, para que a gente venha, tão breve, tão logo, retornar às convivências como nos faz no aprendizado e como é de Sua vontade. Que Sua paz esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Pessoal, então vamos para a nossa conversa, vamos para o nosso estudo. Quem tiver o livro dos médiuns aí em mãos ou mais próximo, é o capítulo 27. Nós vamos conversar aqui sobre o tema das contradições e mistificações. Nós vamos trazer esse tema em linhas gerais, vamos focar em alguns pontos específicos e deixar ao final uma ideia de convergência ante os desafios que a doutrina espírita nos apresenta. Quer dizer, o estudo da doutrina espírita, né? A doutrina espírita nos traz luzes aos desafios que a vida nos apresenta, que o mundo nos apresenta, né? E as obras de Kardec nos trazem as luzes, nos trazem os apontamentos e os caminhos para o entendimento de desafios e fenômenos tão antigos quanto a humanidade. Porque desde que o mundo é mundo, existe mediunidade, existe a relação entre seres humanos, existe a necessidade de evolução, e a doutrina espírita nos traz uma série de apontamentos. Como a doutrina espírita tem o seu aspecto científico e filosófico, ela também foi alvo e é alvo de alguns questionamentos, de algumas discordâncias, alguns debates. E, tão logo da codificação, quando Kardec trouxe as primeiras explicações para os fenômenos espíritas, a comunidade científica da época apresentou questionamentos, discordando e tentando desconstruir toda aquela teoria, todas aquelas ideias que Kardec trazia. Mas Kardec procurava responder de uma maneira muito tranquila, respaldado na ciência, respaldado nas suas verificações, experimentações, e não tinha nenhum problema em explicar, em demonstrar por fatos e evidências o que ele estava apresentando era veraz. E aí, nesse capítulo 27, Allan Kardec apresenta algumas respostas sobre algumas dúvidas, alguns questionamentos que as pessoas têm ou tinham e às vezes têm sobre a doutrina espírita, sobre possíveis contradições dos ensinamentos dos espíritos, possíveis contradições, sobre incorreções, que às vezes alguma ideia aparece de um jeito num determinado local, num outro local aparece de outra forma. E também ele fala de um assunto muito importante, que são as mistificações. Nós não vamos aprofundar em toda a explicação do que é mistificação, mas nós vamos trazer o que há de importante desse capítulo 27. E aí, eu agora vou apresentar para vocês a importância da gente conversar sobre isso. Todos vocês que estão aí ouvindo, acompanhando, mesmo que não sejam estudiosos, né, afinco da doutrina, mesmo que não sejam pessoas que trabalham diretamente numa reunião mediúnica, mesmo que não sejam pessoas que estejam na liderança ou coordenação de uma tarefa mediúnica,
eu digo que é muito importante buscar o conhecimento das ideias espíritas dentro daquilo que Kardec apresenta. Porque o primeiro passo, o primeiro caminho que nós temos é o que Kardec apresenta, porque foi ele que trouxe os ensinamentos que fundamentam o Espiritismo. E a gente vive hoje no mundo, no Brasil principalmente, onde a doutrina espírita alastrou mais, a gente depara com muitas contradições que não são de Kardec, são das pessoas, são dos adeptos. A gente encontra muitas incorreções, muitas dúvidas sobre a estrutura do centro espírita, sobre a prática mediúnica, o que pode, o que não pode. Aí a gente ouve pessoas falando assim, lá no centro espírita tal, eles fazem desse jeito, aqui é assim, qual que está certo? Eu vou falar assim, até de coisas muito simples e até assim, grosseiras, assim, não no sentido pejorativo, mas assim, por exemplo, o centro espírita de mesa branca. Quem aí conhece centro espírita de mesa branca? Já ouviu falar isso, né? Existe isso? Centro espírita de mesa branca? Eu fui lá no meu centro espírita, lá a mesa é branca. Mas e aí, o que significa? Kardec fala disso? Aí a gente vê assim também situações em que ocorrem muitas mensagens, muitas psicografias que chegam nos bombardeando, e aí tem coisas boas, tem coisas interessantes, mas muitas psicografias induzem a umas inverdades, algumas coisas que a gente precisa checar com o que Allan Kardec fala, principalmente nesse momento aí da pandemia. Talvez eu até cite algum exemplo, sem querer atacar ninguém ou nada, mas apresentar algo para a gente refletir. E aí a gente fica na dúvida, quem está certo? O que eu sigo? O presidente da minha casa diz isso, mas Kardec diz aquilo, diz diferente. E aí? É possível acontecer isso? Lá no centro espírita tal que eu frequentava, e isso é uma verdade, viu? Lá em Belo Horizonte, lá em Tenda Nova, o Léo que está aí, ele pode confirmar isso comigo. Lá no centro espírita, o pessoal falava assim que a sala da reunião mediúnica, ninguém podia entrar, não podia ter nenhuma outra atividade que não fosse a reunião mediúnica com os membros da mediúnica e as pessoas da casa só. E aí que foi ter uma obra, lá uma reforma, não pôde contratar um pedreiro qualquer, porque tinha que ser um pedreiro espírita. Não vou discutir isso, não, só estou pondo aqui coisas que a gente fica ouvindo por aí, e às vezes, né? Por que certos centros espíritas as pessoas ficam sempre de roupa branca? Tem que ter roupa branca? Porque a água fluidificada é tampada ou destampada? Para algumas pessoas, isso aqui que eu estou falando é mais do que já superado, mais do que já ponto, vamos dizer assim, ponto pacífico. Já se sabe do que é e do que não é, mas para outras pessoas não. Então, eu vou trazer, o Léo lembrou, e a sala era sagrada, sala da reunião mediúnica. E existe isso? Existe algum espaço no centro espírita que é sagrado, que só os iniciados, entre aspas, podem entrar? Não é bem assim que Kardec fala. Kardec insiste na importância de a gente estudar, e ele coloca o caráter científico da doutrina nisso. Então, chegou um momento que algumas pessoas começaram a questionar, e hoje isso é possível acontecer também, acontece, sobre contradições que os espíritos apresentam, contradições dos espíritos, ou contradições dos ensinamentos espíritas. No capítulo 27, Allan Kardec deixa muito claro o seguinte: os espíritos superiores não se contradizem nunca. Espírito superior não. Mas aí ele começa a perguntar, começa a apontar alguns questionamentos. Por que em determinados locais uma ideia dos espíritos é apresentada de uma forma e em outro local essa mesma ideia é apresentada de outra forma? Isso não é uma contradição? Ele começa a perguntar sobre isso. Como é que faz? Há contradições? E nesse mesmo capítulo ele fala das mistificações, que é algo mais complexo, mais complicado. Mistificação é o quê? É o ato, o efeito de enganar, induzir ao erro, ludibriar, falsificar. Isso é mistificar. E aí na doutrina espírita ocorre muito no processo de intercâmbio espiritual. Quando, por exemplo, numa reunião mediúnica, quando numa psicografia. Como que é isso? Para quem não sabe, né? É um espírito que se passa por um espírito sério, que finge ser um bom espírito, que finge ser um amigo espiritual e não é, e passa uma mensagem mentirosa, com a intenção de enganar as pessoas,
com a intenção de induzir ao erro, com a intenção também de prejudicar a doutrina espírita. Traz ideias mirabolantes, teses complicadas, teorias fantasiosas, mexe com a vaidade do médium, do grupo da reunião mediúnica, assina com nomes extraordinários de espíritos importantíssimos, famosos, mensagens rebuscadas. E a gente vai detectando essa mistificação por esses termos que eu estou apresentando, por essas questões aqui, que o Allan Kardec fala bem sobre isso. Isso é a mistificação, uma mentira. Um espírito que fala uma mentira. Mistificou, enganou. E por que isso acontece? Como fazer para não cair num engano desse? Como fazer para não ser enganado pelos espíritos? Então vamos lá. Para quem não está acostumado a lidar, né, relacionar com o mundo espiritual pelo intercâmbio mediúnico, isso pode ser uma novidade, ou pode ser estranho, mas fiquem atentos. As mistificações, os enganos apresentados pelo mundo espiritual ao mundo encarnado é muito maior do que a gente imagina. Acontece em larga escala. Por isso Allan Kardec mandou, sugeriu, aconselhou o nosso cuidado e a atenção aos estudos, a comparação e a atenção com o que vem às nossas mãos. E ele escreveu a obra O Livro dos Médiuns, justamente para explicar como lidar com essas situações todas que a nossa vida e a vida de quem trabalha nas atividades mediúnicas apresenta. Mas e você, por aí, pode pensar assim, eu não estou em reunião mediúnica, eu vou aqui, vou ali, isso para mim não é problema. Ora, é assim também, porque segundo Allan Kardec, todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau. Aquele médium que a gente chama de ostensivo é aquele que percebe com maior intensidade a influência dos espíritos. Mas você que não é um médium ostensivo, está sujeito a intuições, a inspirações. E pode também ser levado a inspirações com a intenção de te enganar no dia a dia, numa situação da vida, porque o mundo espiritual está permanentemente em contato conosco. E Allan Kardec explica muito bem aí no capítulo 27 que há no mundo espiritual uma quantidade de espíritos com diversidade de caracteres, de personalidades, como há no nosso agrupamento humano aqui encarnado. Então vamos lá, no nosso meio social de convívio, nós deparamos com pessoas honestas, trabalhadoras, desonestas, preguiçosas, charlatãs, né? Estelionatárias. Não tem isso no nosso mundo encarnado? No mundo espiritual também tem esse tipo de espírito. O que são os espíritos, se não aquele espírito desprovido do corpo e que esteve no meio humano? É isso, os espíritos são aqueles que já foram humanos encarnados e têm as mesmas características dos seres humanos. E por isso que em comunicações espíritas, via psicografia, por exemplo, as comunicações vão estar sujeitas ao grau evolutivo desses espíritos. Então, para uma primeira pergunta, por que será, é o que está no capítulo 27, que em determinados locais, em determinados ambientes, sobre um determinado assunto, os espíritos apresentam uma ideia e num outro local os espíritos apresentam uma ideia diferente daquilo que foi apresentado em outro ambiente, por exemplo. Os espíritos respondem que está relacionado ao grau evolutivo desses espíritos que ali se encontram. E há também um outro elemento, que aí não é o elemento só da mistificação. Aí o Geraldinho lembrando aqui, né, sobre a falta de estudo, quando a gente não se aplica isso, e que abre porta para essas interferências. Isso é verdade. Existe uma outra situação, essa aí só levando a observação de Geraldinho, que as pessoas que não se aprofundam nos estudos da doutrina espírita estão mais sujeitas a serem enganadas por falsos espíritos. E aí eu vou lembrar uma passagem do Evangelho do Novo Testamento, que é João. Está em João, se eu não me engano, no capítulo... eu não vou arriscar aqui porque eu não lembro qual é o capítulo do Evangelho de João. Mas o João fala assim: amados, não creiais em todos os espíritos, procurai saber se eles vêm de Deus.
O evangelista é João, isso está no Novo Testamento. Porque naquela época eles já tinham contato com o Espírito também. Havia intercâmbio. Para quem não sabe, havia intercâmbio na época do cristianismo primitivo. Nós não vamos aprofundar sobre isso, mas havia. E ele chama atenção para isso. Não acreditar em todos os Espíritos, primeiro checar se eles são de Deus. E diante então de suspeitas, de dúvidas, qual é o passo, qual é a postura que a gente deve ter para saber se provém de um espírito sério ou não? Quando é e como a gente vai saber se uma determinada informação do plano espiritual é uma informação para enganar ou uma informação de um espírito que não é tão evoluído assim? Então os espíritos falam no livro aqui, junto com Kardec, no livro dos médiuns, eles explicam que às vezes uma possível ou aparente contradição nada mais é, então atenção para isso, uma aparente contradição nada mais é um cuidado que os espíritos têm em apresentar as informações respeitando a cultura, respeitando o entendimento e o momento que aquele grupo vive. Eu vou dar um exemplo muito claro. Uma informação que um espírito trouxer aqui para o nosso meio, ela vai ser diferente, por exemplo, de uma informação que ele possa vir apresentar lá no Irã. No Irã não tem nenhuma reunião mediúnica. Eu creio que não. Mas tem espírito, viu? Independente de reunião mediúnica. Eu só estou explicando porque lá eles vão levar em conta a cultura, o momento que eles vivem. Outro exemplo. O que os espíritos informavam há 2000 anos atrás é diferente de como eles informam hoje. Dado o nosso avanço tecnológico e científico, é possível trazer um número de informações que não eram possíveis há 2000 anos atrás. Isso parece lógico. Mas é importante para que a gente não leve as passagens do Evangelho, por exemplo, na sua literalidade. Não leve as parábolas de Jesus sem colocá-la no contexto de hoje. E Jesus já antecipou sobre esse assunto num determinado momento, quando os discípulos chegam perto de Jesus e perguntam por que Jesus falava daquele jeito, por parábolas, por histórias, dentro do contexto da época. Foi logo depois de Jesus falar da parábola do semeador. Aí Jesus responde, olha, porque a vós foi dado a entender certas coisas, mas a eles ainda não, mais ou menos com essas palavras. E aí Jesus cita uma passagem do Velho Testamento de Isaías, que fala mais ou menos assim, é que eles ouvindo não entenderão, vendo não enxergarão, porque não era o momento evolutivo daqueles espíritos, mas os ensinamentos de Jesus, que tinham valor naquela época, têm valor hoje, quando a gente tira o espírito da letra. Mas as condições sociais e culturais da época eram uma e hoje são outras. E eu vou trazer uma observação importante também, é sobre o apóstolo Paulo e como ele aplicava seus ensinamentos na época. Tem gente hoje que fala que o Paulo era machista. Faz sentido isso? Já ouviram falar uma coisa desse nível? Alguém já ouviu falar isso? Né? O apóstolo Paulo machista? Gente, não tem sentido. Se você olhar para o passado de 2000 anos atrás e lançar um olhar de reprovação com a cultura do presente, isso se chama anacronismo. É julgar o passado com o olhar de hoje. Não quer dizer que o que se fazia no passado, né, era isso mesmo, estava certo, e hoje... A questão é a seguinte, a cultura era outra. Paulo fala da mulher de uma maneira para aquela sociedade da época, mas respeitando o momento deles, mas priorizando o ensinamento do Evangelho como um todo. Paulo não ia falar lá na época, 2000 anos, por exemplo, que as mulheres tinham os mesmos direitos dos homens, que havia igualdade de direito entre homens e mulheres. Porque não era o foco dele, não era a missão. Mas a doutrina de Jesus, o Evangelho, já falava disso. Fala disso, claro que fala. Quando o Evangelho fala do amai-vos uns aos outros, quando Jesus chama todos de irmãos, ele está falando da igualdade. A diferença de personalidade. Um abraço aí para o Ronan, seja bem-vindo. A diferença de aptidão, mas há a igualdade de direitos, como fala no Livro dos Espíritos. Mas Paulo não podia falar disso naquela época, uma sociedade bruta, ele saía para pregar para os gentios, muitos sem instrução nenhuma, ele não entrava naquele cerne, mas ele falava do amor.
Jesus também falava, né? Primeiramente Jesus. E se você fala do amor, você coloca todos em pé de igualdade, você se coloca no lugar do outro, você trabalha a empatia, a alteridade, e você vai tratar o outro como queria que fosse tratado, não é? Então, se você vive o Evangelho, a gente já vive a igualdade de direitos entre homens e mulheres, seja 2000 anos atrás, seja hoje, ou seja daqui a 2000 anos. Então, não dá para falar isso, julgar o Paulo nesse sentido. Compreenderam esse exemplo que eu estou apresentando? Por que então os espíritos às vezes parecem contradizer? Aí tem essa situação aqui no capítulo 27, quem tiver aí pode ler, pode confirmar. Tem um momento que o Allan Kardec comenta assim: por que então que em certos momentos os espíritos parecem concordar com preconceitos de uma determinada época ou de um determinado meio? A Kardec fala, porque parece, pergunta, né, que os espíritos às vezes parecem concordar e aceitar certos preconceitos de determinada sociedade. Não é, assim, estou traduzindo com as minhas palavras, mas a ideia é essa. Por quê? O que vocês acham? Eles aceitam? O espírito superior concorda com preconceito? Não. Mas ele explica, os espíritos explicam. Não é que eles concordam com preconceito, que eles vão trazendo as revelações paulatinamente, sem chocar. Porque se eles trazem tudo de uma vez só, é uma forma, na verdade, das pessoas nem aceitarem os ensinamentos. Então eles trazem o ensinamento do geral para que depois vai para o particular. É aquela atitude de respeitar a cultura do outro. É como a posição de um antropólogo numa cultura, numa etnia diferente. O antropólogo vai lá para uma tribo indígena no Amazonas. Ou então, o antropólogo vai lá para uma cultura muçulmana e ele sai daqui do Brasil. Ele vai chegar lá horrorizando? Ele chega na cultura muçulmana e vê um homem lá casado com 3 mulheres. Aí uma pessoa fala, nossa, que absurdo. A mesma coisa o espírito superior. Nossa, que absurdo. Lá eles casam com 3 mulheres. Eles sabem que na lei evolutiva isso não é o ideal. O livro dos Espíritos fala que a monogamia é a marca da evolução. Mas eles vão pouco a pouco apontando para esse caminho. E o Ronan pergunta se eles permitem esse erro para o aprendizado. Também, mas também para aproveitar a oportunidade de inserir naquele aprendizado. Há erros que é por a nossa inexperiência, por a nossa inaptidão, serve para aprendizado. Que é o caso das mistificações, que nós vamos abordar daqui a pouco. Mas há situações que os espíritos superiores que aqui nos cercam, que já têm visões do mundo para muito além daquilo que a gente entende hoje, mas eles nos respeitam. Respeitam as nossas culturas, os nossos hábitos. Um espírito que já passou por tudo que nós passamos, que já é um espírito perfeito, ele não chega aqui impondo as ideias dele para nos assustar, porque senão a gente não vai querer. Isso vai nos afastar. Entende? Então eles aguardam através do tempo, mas eles não deixam de inserir. Então essa falsa contradição por parte dos espíritos se dá muitas vezes quando eles respeitam aquela cultura. E aí eu vou citar um exemplo muito concreto, viu, gente? Vamos lá, pontual. Vamos pensar o que é bem palpável. Determinada pessoa chegou para mim uma vez e perguntou assim, Mário, é verdade que Kardec era racista? Porque lá na Gênese tem uma coisa, uma situação, numa passagem da Gênese, não me lembro o capítulo, que Allan Kardec faz uma comparação dos espíritos superiores, ou melhor, espíritos de outros orbes que já adiantaram em relação a nós, e que ao chegar aqui esses espíritos superiores é como se fosse o homem europeu civilizado, entre aspas, da época, chegando a uma cultura primitiva. Faz uma relação desse porte, mais ou menos. Aí tem gente que começou a achar que Kardec era racista, porque estava comparando os africanos, ele usa a cultura africana como inferior. Ele não fala exatamente disso. Ele faz uma comparação. Então a gente tem que ter esse cuidado também. Kardec não era isso. Ele simplesmente cita esse processo evolutivo, mas os espíritos respeitam. Ele mostra aqui no capítulo 27. Eles respeitam as culturas. Ele trouxe aquele exemplo do europeu da época, que tinha avanços em determinadas áreas científicas e tecnológicas em relação às diversas civilizações ainda em outros estágios na África e na América. Mas não estava falando que é porque eles tinham que fazer o que fizeram no imperialismo. Ponto. Não é o tema, então a gente não vai aprofundar nisso. Está ficando claro para vocês
essas comparações que eu estou trazendo, ou eu estou indo longe, eu estou dispersando? Tá claro? Os espíritos superiores, no século XIX, já tinham uma visão de muita coisa que a gente está vivendo hoje, que vai viver ainda. E eles trouxeram isso para Kardec, mas algumas eles foram passo a passo, para não chocar. Então, essa é a postura dos espíritos. Não há preconceito, há cautela. Tá? E se a gente não está em condição de entender determinada coisa agora, os espíritos não vão impor. Mas eles, o que eles querem de nós? O que a doutrina do espírito quer de nós? Nós vamos mostrar aqui que o essencial em relação a possíveis contradições, a possíveis dificuldades que a gente tem no dia a dia. A Brenda aí disse que tá bom, então obrigado, Brenda. Então não está confuso não, se ficar confuso pode falar. Eu tenho muito essa atenção, esse cuidado aqui. Então, Kardec, no aspecto científico da doutrina, ele também desarma aqueles questionadores falando o seguinte: olha, gente, toda ciência nos seus primeiros passos, ela tem suas possíveis dificuldades até que tudo se chegue no lugar. Os primeiros passos de toda ciência que estão em desenvolvimento, eles são incertos. Toda ciência, os primeiros passos são incertos. Assim foi com o Espiritismo. As explicações foram chegando, as contestações, as comprovações, os testes, até chegar ao que nós temos hoje. E aí ele vai refutando as outras discordâncias. Isso que eu estou explicando é do ponto de vista dos aspectos espirituais. Porque as contradições que a Kardec fala que são de origens humanas, lá no item 36 do Livro dos Médiuns, ele explica. Porque muita gente começou a combater. Não existe mediunidade, isso aí é ilusão. Não existe contato com o mundo espiritual, isso é charlatanismo. Não, isso aí é defeito, é problema físico. Aí Kardec vai ponto a ponto mostrando físico que não é. Todas as discordâncias de origem humanas ele mostra lá no item 36, que é chamado dos sistemas. E nesse capítulo 27 ele mostra as possíveis contradições espirituais. E eu acho muito importante apresentar para vocês o que vem a ser convergência. Porque em muitos momentos nós não vamos entender algum aspecto, algum espírito pode apresentar um ensinamento, a gente pode achar que aquilo ali não é verdade, a gente vai deixar em suspenso, isso é importante. E aí, nesse sentido, o Allan Kardec fala para a gente suspeitar de tudo que vem de teoria muito especial, muito mirabolante, previsões com etapas ou datas muito certas. Toma cuidado, ele fala para a gente deixar em suspenso essas coisas. Né? Atenção, agora mesmo, eu vou citar mais um exemplo, sem discordar de quem acreditou, surgiu uma mensagem aí no meio espírita, que correu aí para tudo que é canto, via WhatsApp, um texto enorme, em que o espírito falava da pandemia. Permita-me trazer esse exemplo, tá, gente? E nesse texto, o espírito fala que vem de uma origem, de um lugar, de uma tal egrégora, não é um termo da doutrina, mas dizem que é de outra designação espiritualista. Aí ele vai e fala assim, esse espírito, que a partir de 17 de maio, os médicos iam começar a encontrar tratamentos eficazes para a pandemia. Tratamentos médicos eficazes. E que ia controlar a pandemia, 17 de maio, eu tenho certeza, a mensagem fala isso. E que daí em diante a humanidade ficaria por 180 dias em observação. Gente, eu refutei, não só por esse trecho, por vários outros trechos. Mas quando ele traz uma data precisa que não corresponde, não tem tratamento eficaz, ele falou 17 de maio. Eu não estou sendo preciosista, se ele falou 17, tinha que ser 17 de maio, ou então não falasse data, então não falasse, né? Se você promete uma coisa com data, você tem que cumprir, ou então não promete com data. E aí, 17 de maio até então não teve não, a pandemia sobe, desce, volta, diminui. O único tratamento, o único cuidado mais eficaz, a prevenção, é o isolamento até então. Vai ter médico, vai ter tratamento médico, vai ter vacina, isso é fato. Pode ser até o final do ano, pode ser daqui a um mês, vai ter. Mas eu deixei essa mensagem em suspenso por causa desse mesmo momento aqui. Datas precisas, teorias, explicações mirabolantes, cálculos que tem lá, tantos por cento da humanidade é isso, generalizações. E por que eu estou falando isso?
Porque muitas pessoas abraçaram essa mensagem, acreditaram, ficaram felizes, tudo bem, não tem problema, temos que respeitar. Tem alguém aqui que está acreditando, eu não digo que eu que estou com a razão. Tem sua importância, serviu para consolo, tudo bem, não vou desfazer. Eu posso estar enganado, mas eu deixei em suspenso. Mas aí surge uma contradição. Nossa, quem está certo? A pessoa tal do grupo que acreditou, que defende, ou você que está falando que não? Com quem que eu fico? E agora? Para onde que eu vou? A gente pode ficar nessas situações da doutrina espírita, às vezes. E para onde nós vamos, então? É uma pergunta que tem uma resposta aqui, no Livro dos Médiuns. Como fazer diante dessas contradições? Como e o que fazer diante dessas dúvidas? Um dirigente que entendeu de um jeito, uma mensagem que veio, o que a gente vai fazer? Pense aí. A resposta está no Livro dos Médiuns, sobre esses desafios, sobre essas possíveis contradições. Geraldinho, lembrando aí que o Espírito Superior não especifica a data. E não especifica mesmo não, eu nunca vi. É bom que não especifica, porque senão ele não consegue cumprir e fica ruim para ele. Então, no Livro dos Médiuns, a resposta que o Espírito de verdade, tá, gente, responde aqui nesse capítulo 27, ele fala assim, olha, diante dessas mensagens, diante dessas dúvidas, diante dessas coisas que aparecem, ele fala assim, estudai, comparai, aprofundai nas questões. Temos dito constantemente, o conhecimento da verdade tem preço. Como quereis chegar à verdade, interpretando tudo segundo as vossas ideias estreitas, que muitas vezes a gente considera muito grandes essas nossas ideias. Estudai, comparai, observa. Né? Observa. E aí alguém chega e fala assim, mas eu não tenho tempo para estudar, eu trabalho o dia inteiro, chego cansado, às vezes eu não entendo muito bem essas coisas dos livros, eu acho esses livros difíceis, como que eu faço? E agora? Eu estou perdido, vou cair, não consigo estudar, não tenho tempo. Aí a Cris lembrando que nem ressalta, como é que nem ressalta, só questões que geram pânico. O Espírito Superior também não fica focando naquilo que vai deixar as pessoas mais ainda atribuladas, em pânico, impunes medo, ameaça. O Espírito Superior não está desse jeito. Se não fizer isso, vai acontecer aquilo, e se não for assim, vai ser assado. Não faz. O Espírito Superior não faz isso. É um meio de evitar cair em mistificação. Então, aí a gente pergunta, se você não tem tempo para estudar, você vai fazer o quê? Vai perder a oportunidade? Vai cair? Eles respondem isso aqui. Olha o que o Espírito de verdade responde. Que pratiquem o bem e não façam o mal. Isso é essencial. Por isso não há duas doutrinas. O bem é sempre o bem, quer façam em nome de Alá ou de Jeová, porque só há um mesmo Deus para o universo. Olha que interessante. Às vezes, olha, Kardec já previa isso lá mais de 150 anos atrás. Imagina, no século XIX, Revolução Industrial em algumas etapas em alguns países, operários trabalhando 10 horas, ou em outros lugares do mundo afora. Às vezes não tinha nem tempo. A doutrina espírita não podia ser para o trabalhador braçal. Deixa eu só interromper esse raciocínio por causa da Bárbara ali. O Livro dos Médiuns é meio puxadinho. Até hoje não consegui acabar de ler. É verdade, Bárbara. Assim, ele é complexo, mas é por isso que é bom estudar junto, né? E com o tempo a gente vai despertando, certas coisas na nossa mente vai expandindo, vai desbloqueando e a gente começa a entender melhor. Mas é isso, é passo a passo. A gente não precisa ler o Livro dos Médiuns do início ao fim. Vamos estudando. Estuda 2 parágrafos de um capítulo hoje, semana que vem mais 2, e vai indo, vai estudando pouco a pouco, mas é para estudar. Então, voltando àquele raciocínio anterior, sobre essa questão, né, de praticar o bem aqui, que é a resposta que ele está dando. Porque às vezes você também está num momento da vida que não está com muito tempo para estudar. Mas aí ele fala, pratica o bem. Ou aquelas pessoas que não têm tempo de estudar, olha, que praticam o bem e não façam o mal. Gente, é para quem não tem tempo, viu? Se não tem, vamos tentar, vamos esforçar. Né? Porque eu não estou falando, gente, não é isso que eu estou falando, é isso que o Espírito está respondendo aqui não. Né? Assim, a gente, se não tem tempo, faz o bem.
E às vezes nem sabe fazer o bem, né? Para fazer o bem tem que aprender também. Mas se num determinado momento não está assim, que faça o bem. Porque, e não faça o mal, porque aí toda a doutrina de Jesus, ela está fundamentada no amor ao próximo. Todo o evangelho está fundamentado no amor ao próximo. Isso aí nos remete, uma questão ou duas por dia no estudo já é um caminho muito importante. Com o tempo a gente vai ampliando. Aí, sobre essa questão de praticar o bem, porque às vezes tem pessoas que não entendem de um jeito, uma coisa no mundo, aí não é nem na doutrina, outros entendem de outra forma, tem os espíritas, tem os católicos, os protestantes, os muçulmanos, e aí quem vai ser salvo? Quem está certo? Quem está melhor na situação? Nós espíritas, que somos 1% da população mundial, sei lá, o brasileiro. Não é isso que resolve. Eu quero esclarecer e chamar a atenção porque no capítulo Fora da Caridade não há Salvação, Kardec deixa claro, pela passagem lá do Evangelho, né, a parábola onde separam os bons, os maus, os justos, os injustos, Jesus deixa claro, é aquele que fez o bem. Toda vez que fizerdes isso a um desses pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Essa é a senha para a salvação. Não fala assim, quem foi espírita, estudou, fez palestra. Não é isso. Tá, gente? Uma vez eu falei com as pessoas lá no grupo de trabalho nosso que não ficar muito preocupado com as pessoas da família que não são espírita, que não entendem a doutrina, que não vivem o que nós vivemos, porque achar porque ele reza o terço, acende vela, que ele está errado. Não é isso que vai salvar, não. Muitas vezes aquele que está acendendo vela e rezando o terço está muito melhor do que eu. Eu estou dizendo que tanto faz? Não é isso, mas a gente não pode fazer esse julgamento. Caiu aí, Helena? Gente, a conexão caiu? Estou pedindo a Fernanda aqui para olhar se a conexão caiu, mas eu acho que não. E aí, continuando, nós precisamos ter uma convergência ante esses desafios que nos apresentam, seja na casa espírita, seja na família, seja na sociedade. O que o Espírito de verdade, o que os Espíritos nos falam, então, para a gente saber lidar. Ok, caiu não. O que ela colocou lá caiu, eu pensei que deve ter sido outra coisa. O que a gente faz, então, se diante da nossa família, uma espírita, outra católica, outro não tem religião definida? Como é que a gente lida no nosso meio de trabalho, na nossa sociedade, em que a maioria não é espírita? Como lidar com esse desafio? Como lidar com o desafio no nosso meio espírita, em que pessoas, às vezes, vêm com ideias que a gente não está entendendo, o Kardec está falando diferente, aí a gente vai ficar brigando com a pessoa, querendo impor o nosso entendimento? A gente precisa de uma convergência, a gente precisa de um ponto pacífico, um ponto de união na nossa vida. Porque nem todos vão abraçar os nossos ideais, sejam eles políticos, sociais, ideológicos, espirituais. Mas a gente precisa estar unido, a gente precisa trabalhar junto, a gente precisa estar em casa, a gente precisa estar na sociedade. Então tem que ter um ponto de convergência. Qual seria esse ponto de convergência? Vamos ver o que o Espírito de Verdade responde. O que ele responde? Seja qual for a via de progresso que se pretende para as almas, o objetivo final é o mesmo, praticar o bem. Ora, não há duas maneiras de fazer. Ele explica que o objetivo é praticar o bem. E ele completa: se surgirem dissidências capitais referentes ao próprio fundamento da doutrina, tendes uma regra segura para apreciar. Olha lá. Então, tem uma discordância capital, seja sobre o fundamento da doutrina, ou seja sobre um fundamento filosófico, ideológico, político, por aí vai. Vamos lá, mas sobre a doutrina que ele está dizendo. Tem aqui uma regra. Qual é a regra? A regra é esta: a melhor doutrina é aquela que melhor satisfaz ao coração e à razão, e que dispõe de mais recursos para conduzir os homens ao bem. Essa eu vos dou a certeza, é a que prevalecerá. Gente, olha que interessante. Ele não falou que é o Espiritismo não, viu? Embora estamos aqui porque é a doutrina que mais nos esclarece.
Noé também falou que o meu entendimento é meu grupo espírita, é o livro que eu estou lendo. Ele falou o seguinte: surgiu uma discordância sobre um ponto fundamental, uma discordância, uma dissidência, uma coisa que não está somando. Ele falou: olha, gente, vamos lá, qual que é a razão, qual que é o caminho que a gente vai seguir, qual doutrina que nós vamos seguir? A regra é essa: a melhor doutrina é aquela que melhor satisfaz ao coração e à razão, e que vai nos conduzir o homem ao bem. Se a doutrina está conduzindo o homem ao bem, se ela está satisfazendo o seu coração e a sua razão, você está no caminho certo. Diante do dilema, como eu fico, com quem eu vou, esteja seguro nesse sentido que está mostrando aqui no capítulo 27. É importante que vocês busquem, que vocês leiam esse capítulo 27 na casa de vocês. Eu estou trazendo aqui um apanhado geral e não vai ser possível aprofundar em parágrafo por parágrafo, porque é muito profundo e muito rico. E nós vamos agora seguindo para uma reflexão, até para a gente encerrando, sobre a mistificação, sobre os enganos numa tarefa de intercâmbio mediúnico, num processo de uma psicografia. Como lidar com isso e por que isso acontece? No capítulo 20 do Livro dos Médiuns, o Allan Kardec vai explicando, os espíritos também lá vão apontando, que não existe pessoa perfeita nesse mundo, não existe médium perfeito, que bom médium já é muito. Se você for um bom médium, já é grande coisa. E o bom médium é aquele que se sintoniza melhor com os bons espíritos, sintoniza mais com os bons espíritos. E esse bom médium, ele é aquele que é menos enganado. Ué, como assim? Não entendi. O bom médium é aquele que é menos enganado? Como é que eu fico nessa história? Então eu sou enganado? Você já foi ou é enganado? Pode ser? Claro que sim. Os médios estão sujeitos a serem enganados, mas não por má fé, por um processo de aprendizado. Nesse capítulo 20 do Livro dos Médiuns, os espíritos também falam do porquê que esses médiuns que são esforçados, buscam fazer o bem, estarem bem sintonizados, podem ser enganados. Por quê? Como é que vocês vão ficar nessa história? Se você está estudando, busca sintonizar com os bons espíritos, está fazendo sua parte, e você ainda vai ser enganado? Ué, mas está enganado? Mas está errado. Deus não vai ser justo deixar isso acontecer? Como é que eu faço nessa história? Ora, o Ronan até lembrou aí que até o Chico já foi enganado, né? Chico, a maior referência que nós temos nos últimos tempos de trabalho mediúnico, que o Chico foi enganado, foi. Mas não tem nenhuma obra do Chico com engano, não. Né? No processo de trabalho do Chico, os espíritos já tentaram, e ele reconhecia, via, descartava. Esse é o processo de aprendizado. O erro faz parte do aprendizado. Esse engano, no sentido de aprendizado, ele é pedagógico, ele é útil. O diferente é você ser enganado porque você está se levando por interesses outros que não são a finalidade da doutrina. E esse engano é problemático. Ser enganado porque está aprendendo, não tem problema. Mas por que eu vou ser enganado? Tem gente que até desanima. E os espíritos respondem no capítulo 20, mas também no 27. Por dois motivos. Seja para testar sua persistência na doutrina, sua fé, sua perseverança, mas também por uma outra razão. Para trabalhar a sua humildade. Para que o médium não se sinta infalível, não se sinta imperfeito, não se sinta acima dos outros, porque ele não é. Então, para trabalhar a humildade, para levar ele a esse processo de aprendizado, eles deixam o médium se enganar para o médium aprender também. Saber que existem espíritos enganadores. Porque senão você vai ficar no mundo achando que só tem gente honesta, perfeita. E não tem. O espírito superior não nos coloca numa redoma, nos impedindo de aprender com erro ou com dificuldade. É como no nosso processo de aprendizagem na sociedade, ou no dia a dia. Nós lidamos com todo tipo de situação. Se você não quer ser enganado na vida, você não vai sair para a vida, então você não vai aprender também. Na relação com o mundo espiritual é a mesma coisa, você precisa estar sujeito. É aprendizado, não tem problema nenhum nisso. Mas aí tem uma situação que é problemática. Aí nós precisamos falar dessa situação que é o problema. E qual é o problema? E quando é? O problema acontece, e eu vou trazer aqui no Livro dos Médiuns, e é uma resposta que eles falam sobre as mistificações, é o Espírito de Verdade mesmo, que ele fala o seguinte, que tem até
um conselho para você não ser enganado. Aí eu vou trazer aqui a solução para a gente não cair nesse engano. Tem outras respostas, mas ele traz uma resposta muito objetiva aqui. O que eles respondem? Para que a gente não seja enganado na doutrina espírita, nós precisamos ter o seguinte comportamento: não procurar no espiritismo aquilo que não é função do espiritismo. Como assim? Não procurar na doutrina aquilo que não é função. E qual é a função da doutrina? Melhoramento moral dos homens. Então, se você vai para a doutrina espírita, vai para a relação com o plano espiritual, com o intercâmbio, querendo outras coisas, promoção pessoal, fama, prestígio, descobertas, saber com quem vai casar, procurar saber se vai ficar rico, se vai passar no concurso. Não tem disso? Às vezes as pessoas de certa idade vai lá, fulano de tal gosta de mim, isso parece uma bobeira, uma brincadeira, ironia, mas existe isso. Mas não é a finalidade da doutrina espírita. Tem gente que quer descobrir se tem herança, coisas ocultas. Não é a função do espiritismo. Então quem buscar no espiritismo aquilo que não é função do espiritismo, fatalmente vai ser enganado. É isso que eles respondem, é isso que o espírito de verdade responde aqui. Que os espíritos vêm para nos instruir, para nos guiar, para nos aconselhar em tudo que a gente precisa. Em tudo que a gente precisa. Mas esses conselhos, eles nos dão constantemente. Não precisa ser só via psicografia, não, tá, gente? Então, tem gente que nunca recebeu uma mensagem. Aí fica triste. Olha, eu sou doido para receber uma mensagem. Quero receber uma mensagem. Para quê? É para o seu melhoramento moral, para a sua firmeza nos seus compromissos ou para outros fins? Que eu terminei o namoro. Não tem problema, sofre. Eu não estou desmerecendo o sofrimento com o término de namoro, não, viu, gente? Sofrimento do coração é sério. Mas os espíritos superiores, eles cuidam de nós em todas as questões, mas eles não vão para uma reunião mediúnica para responder esse tipo de coisa, né? Embora seja uma coisa importante para o indivíduo naquela hora, mas não é a função da doutrina espírita. Mas em outras circunstâncias, e no seu dia a dia, os espíritos respondem lá no Livro dos Espíritos sobre a influência e a função dos espíritos na nossa vida. Eles respondem lá que nós podemos pedir a ajuda dos espíritos bons, que são os anjos da guarda, em todas as nossas questões da vida, nas questões morais, inclusive nas questões materiais, mas não só nas materiais. Eu estou falando não no contexto de intercâmbio, eu estou falando no dia a dia. E lá eles respondem assim: se você tiver numa dúvida, num processo de difícil decisão, você pode fazer uma prece, pode chamar pelos bons espíritos, pedir uma intuição, e eles vão fazer isso. Pode ser em questão material também, vão fazer. Não tem problema, você está num momento importante de uma tomada de decisão da sua vida, está em dúvida, o seu guia espiritual, o seu anjo da guarda vai te intuir. É claro, a missão dele é essa. E se você toma uma decisão errada por uma vaidade, por uma escolha sua, aí uma responsabilidade sua de não ter ouvido o amigo espiritual. Mas ele te aconselha naquela decisão importante da sua vida. Isso os bons espíritos estão prontos a fazer no processo da sua oração, da sua prece. É diferente de uma reunião mediúnica, de um trabalho de intercâmbio, que você vai lá perguntar se aquele emprego seu é assim que tem que ser, aquela situação que você está vivendo lá. Não é a função. Então, eu vou caminhar para o encerramento aqui, que está dando o nosso horário, deixando para vocês e para nós aqui esse pensamento, essa chamada de atenção na importância de seguir o que Kardec propõe, na importância de estudar as obras básicas da doutrina. Às vezes você está com uma certa dificuldade ou não tem tanta familiaridade com alguns termos, mas você vai aprofundando, você recorre a algum companheiro, alguma companheira que já estudou, e você vai desenvolvendo o hábito, o gosto e vai se aprimorando. É importante por muitos motivos: para o nosso melhoramento moral, para a nossa precaução ante as adversidades e ante aqueles espíritos enganadores que se apresentam, e para também o nosso melhor convívio com as demais pessoas da nossa sociedade. E eu vou finalizar lembrando a passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec intitula como "Fora da caridade não há salvação", porque isso tem muito a ver com essas questões que nós estamos falando e com o que ele termina de explicar no capítulo 27. Muitas
Aparentes contradições podem surgir. Muitas dúvidas podem aparecer também. Mas você, diante dessas questões, e nós, diante dessas questões, precisamos levar em conta o que o Espírito de Verdade fala e o que Jesus falou. Aqui ele fala da importância da prática do bem. Ele fala da importância daquela explicação ou aquela doutrina que satisfaz o seu coração e a sua razão e que te melhore moralmente, que te melhore espiritualmente. E toda vez que praticamos o bem, toda vez que praticamos a caridade, toda vez que fazemos essa contextualização do amai-vos uns aos outros, que foi o mandamento que Jesus deixou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Toda vez que nós colocamos isso em prática, nós estamos cumprindo um preceito fundamental e decisivo na nossa evolução e na nossa salvação, entre aspas. Porque o caminho é esse. Mesmo que a compreensão do companheiro acerca das verdades seja diferente, mesmo que a sua compreensão também não seja igual à do outro companheiro, o que vai predominar no nosso processo evolutivo é a nossa transformação moral. Porque você, não adianta nada, você está carregado de muito conhecimento doutrinário, de muita teoria, de muita filosofia, mas não sabe perdoar uma mínima situação. Perdão está na órbita da caridade também. A gente tem todo o conhecimento doutrinário, todas as obras da codificação de cor e salteado, mas não tem um mínimo de tolerância com aquela pessoa em dificuldade, com aquela pessoa que a gente considera mais bruta ou que a gente preconceituosamente chama de ignorante. Não tem a mínima tolerância com aquele companheiro de trabalho ou da família. É o que o Paulo fala sobre o amor, né? Eu não sei de cor, uma passagem muito rica, muito conhecida. Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, e ele vai discorrendo sobre isso, ainda que ele soubesse de todas as ciências, ainda que ele tivesse todas as culturas, se não tiver amor, nada adianta. Então, fiquemos com essa mensagem. O mundo nos apresenta uma série de dificuldades, de proposições. Tem gente que acha que o isolamento social não está valendo, tem gente que acha que o isolamento social está valendo, e eu sou um dos que acho que está valendo, que é importante isso. Mas se você não tem um amor, não interessa a teoria que você apresente, e você respeitar o outro, preservar o outro, se preservar, preservar sua saúde, preservar a saúde da sua família, é uma forma de amar também. Então, não adianta muita filosofia, muita teoria, se a gente desfaz do próximo, se a gente não vivencia o mínimo aspecto do amor, que é o que ele fala de fazer o bem. O bem ele é muito genérico. É o perdão, a compreensão, a tolerância, a paciência, sabe? Deixo então essa mensagem final. Espero que tenha sido compreendida, inteligível, né? Assim, a gente às vezes comete correções, mas eu fico de coração assim, muito, muito seguro falando para vocês o seguinte, gente. Eu abriria mão de todos os conhecimentos que eu tenho, que não são muitos, que são limitadíssimos. Abriria mão de tudo que eu tenho, de tudo que eu já conquistei, se eu pudesse vivenciar esse amor como Jesus ensina, como Paulo também ensina, se eu pudesse viver, entender e compreender mais as pessoas, respeitar mais as pessoas, eu estaria acertando muito mais. Vamos caminhar para isso. Deus tem a tolerância conosco, tem a paciência. Mas sabe quem é mais importante? É você, seu companheiro de trabalho, sua companheira de trabalho, sua esposa, seu marido, seu irmão, essas criaturas que são as peças, né, didáticas ou instrumentos de aprendizado para nós exercitarmos esse amor. Porque tem muita gente deixando família, companheiros, porque não respiram na sua atmosfera ideológica e religiosa, mas não amam essas pessoas. Ame essas pessoas, e mesmo que ela não entenda o que você entende, que ela não acredite naquilo que você não acredita. Porque o amor já vai resolvendo tudo, e como diz Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Um abraço a todos, obrigado. A quem acabou de chegar agora, nós
estamos gravando a live.